Nesse momento, eu estou gravando essa aula. Pode ser que alguém venha precisar, tá bom? Tudo bem, Drica? Estou vendo aqui a Nelma. Estou vendo aqui a Isabela Silva. Estou vendo aqui a Leide. O pessoal está adentrando, né, aqui a live. Vamos esperar mais um pouquinho, enquanto o pessoal adentra. Nós estamos exatamente no horário combinado, às 20 horas. Se alguém quer fazer alguma pergunta em particular nesse momento, alguma curiosidade, enquanto o pessoal está chegando, você pode ficar à vontade, tá bom? A prova vai... Não está saindo som? Por que não está saindo som, gente? Estão me ouvindo? Estão ouvindo. O som deve ser por aí. Confirma aí o áudio, né? Opa, estão ouvindo, né? Beleza. Então, a prova vai acontecer no Colégio Adventista, de novo, né? Às 15 horas. Eu vou estar lá, junto com a Tatiane, para aplicar a prova com vocês. E, dessa vez, pretendemos que todos logrem êxito, né? Para mim, ainda não. Leide, eu te recomendo sair e entrar, né? Se alguém puder colocar no chat aí para ela sair e entrar novamente, que às vezes, né, o áudio configura melhor. Enquanto ainda pode vir a chegar alguém, tá? Vamos iniciar mais ou menos 8h05, mas tem uns 3 minutos ainda aqui, enquanto o pessoal ainda está entrando. E a Leide não está conseguindo, né, ouvir ainda. Mas deixa eu escrever aqui para ela. Leide, eu estou te ouvindo aí, o barulho. Eu abri o áudio, eu te ouvi. Ainda continua sem ouvir? Ah, tu já conseguiu ouvir. Então tá ótimo. Vamos esperar mais 2 minutos aqui. E aí a gente começa. Tá bom? Todos vocês já conseguiram... já fizeram a prova? Ou tem alguém que fez a prova que está aqui e não passou? Todos não fizeram ainda, né? Que estão aqui. Ah, Drica. Tu é Drica mesmo ou é outro nome? Eu sou a Adriana. Ah, é a Adriana, do Tigrinhos? Isso. A Adriana, tu ainda não fez a prova, né, Adriana? Não, não. Ah, então vai ser 10. Depois dessa aula aqui, não tem como não passar, não. Vai ser 10. Tu já chegou... Amém. Tu já chegou a responder as perguntas do Telegram? Sim, já estou com ela aqui. Então, é nela que nós vamos fazer uma revisão e nelas eu vou fazendo as observações de cada pergunta para que vocês, na hora, frisem e não esqueçam. Vou tentar, Beleza. vou tentar mandar aqui alguns gatilhos de lembrança para vocês, para durante a prova, para quando vocês fizerem a leitura, decidirem correto qual que é a questão, tá bom? Tem mais um minuto aqui para a gente começar. Nessa prova aqui, deixa eu ver aqui, nós estamos com... Deixa eu ver aqui. Era para ter 25 pessoas fazendo, mas algumas confirmaram que não vão estar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas confirmaram que não estariam. Então, nós vamos estar... Era para nós estarmos aqui com mais ou menos umas 15 pessoas, né?
Espera aí, que eu estou falando aqui com a Silvana. Vamos ver se ela entra aqui. A Silvana está tentando entrar. Ela conseguindo entrar aqui, a gente começa. Deixa eu ver se tem mais alguém com algum problema. Vamos ver. Deixa eu mandar para ela aqui o aplicativo, para ela baixar. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, gente, para ver se eu mando aqui para ela. Estou procurando a opção aqui que compartilha. Vou mandar um print da tela aqui para ela. Vamos. Espera mais um pouquinho, vamos ver se ela consegue entrar. A gente começar. Selma entrando. Esperar mais um pouquinho. A Selma não estava na expectativa de estar entrando aí. Para ver se ela nos ouve. Leide, dá um oi aí para a gente escutar a tua voz. Está ouvindo direito agora? Oi, estou ouvindo sim. Muito bom. Já está normal. O problema era a pessoa do outro lado da tela. Ah, é? Tá bom. Era. Nelma, tá conseguindo nos ouvir aí, Nelma? Nelma, tá conseguindo nos ouvir? Para a gente começar. Elisângela, tá conseguindo nos ouvir? Ah, estou ouvindo sim. Boa noite. Tudo ótimo, então. Elisângela, tá nos ouvindo? Na época da União Soviética. Oi, Elisângela. A Selma está tentando sintonizar aqui o áudio dela, para a gente começar assim. A Silvana deve estar baixando o aplicativo, né? Em seguida, ela deve clicar no link. Oi, Selma. Consegue nos ouvir?
Dá um oi aí, pelo menos no chat, se estiver ouvindo. Ela saiu. Vamos ver. Gente, acho que passamos do tempo aqui. Vamos iniciar. Oremos. Querido Deus, muito obrigado ao Pai por esse momento que o Senhor está nos proporcionando aqui essa noite, já nas horas sagradas do teu santo sábado. E assim como cada um que se dispõe a estar aqui para aprender mais sobre o Clube de Aventureiros, que o Senhor venha estar iluminando a mente deles, para que tudo que a gente venha falar aqui e ensinar e pontuar fique frisado na mente, para que domingo eles façam uma boa prova. Obrigado, Pai, por tudo. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui do Telegram. E dessa tela nós vamos pontuar item a item. E aí, a cada pergunta, eu faço uma pausa e pergunto se vocês têm alguma dúvida, se eu posso prosseguir. Tá bom? Vamos lá. Show. Opa, tá aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Ok. Vamos lá. A primeira pergunta é sobre os ideais do Clube de Aventureiro. Assinale a alternativa correta. Aqui nesse questionário, ele está com o histórico de todas as pessoas que já estão no grupo. Então, ele vai acabar se repetindo para alguns. Percebe-se que houve confusão aqui entre a primeira, né? São 2 ideais, voto e lei, e a última, são 3 ideais, voto, lei e voto e fidelidade à Bíblia. A resposta correta, como está marcando a setinha verde aqui, eu sempre quando tiver com a setinha verde aqui, você pode observar que é a correta. Temos só 2 ideais, voto e lei. Isso é bem maçante para os aventureiros, né? Todas as reuniões, os pequeninos, sempre estão falando o voto e a lei. Nós não temos voto de fidelidade à Bíblia, nós não temos lema. O Ministério Jovem tem, nós fazemos parte, mas no manual ele apresenta apenas voto e lei. Tá bom? Olha só. Tudo bem por aí com vocês? Eu posso prosseguir? Ok. Tudo bem. Vamos lá, então, para a pergunta número 2. Sobre o hino dos aventureiros, marque a alternativa correta. Aqui tem umas datas. Naturalmente, essa pergunta ela sempre cai, naturalmente. E o que acontece, nesse caso, não dá para aprender, é decorar. Então, é quando vocês olharem aí, Wanderson Paiva, não sei como vocês podem frisar, né? Pelo Wanderson ou pelo Paiva, é decorar mesmo. O ano é esse, 1995, e o pastor brasileiro Wanderson Paiva foi quem escreveu, né, o hino dos aventureiros. Beleza? Beleza. Tudo bem? Alguma pergunta? Vamos seguir. Olha só, número 3. Sobre a filosofia do uniforme oficial dos aventureiros. É incorreto. Nas provas, o que pega muito quem vai fazer a prova é a questão correta, incorreta, exceto, sabe? E isso costuma cair e é como se fosse uma pegadinha. Dá um branco. A sugestão que eu dou para vocês é a seguinte, é trabalhar por eliminação. Sobre a filosofia do uniforme, o uniforme, o que é correto? Existe para destacar e igualar? É isso mesmo, está correto. O uniforme ele existe para igualar e destacar. Ele ajuda o aventureiro a se sentir especial? Sem dúvida, se nós adultos já se sentimos especial, imagine a criança quando está com aquele uniforme, né? Número 3.
é uma espécie de manifestação prática do desenvolvimento do aventureiro no clube. O uniforme, ele tem... Cala aquela boca, fecha ali a porta ali rapidinho, senão eu não vou chegar, não, vou escutar, não. Oi. Aí. Olha, a número 3 é uma espécie de manifestação prática do desenvolvimento do aventureiro no clube. Vocês percebem que o uniforme ele tem a sua faixa e ele tem nos ombros os emblemas. Quando ele é pequenino, a faixa é que vai destacar como foi que ele viveu as atividades do clube. Por exemplo, na classe de abelhinhas, tem uma quantidade que o caderno de atividade, ao término, vai dar de especialidades para ele. Então, o desenvolvimento dele pela faixa é conhecido pelo número de especialidades. E quando a faixa está bastante cheia, significa que esse aventureiro aí já é um edificador, por aí. Próximo já para ser um mãos ajudadoras, porque a faixa já está com bastante especialidade. E isso apresenta um histórico para ele, né? Do tempo que ele já está no clube, que é esse. E, por fim, deve ser usado poucas vezes para não perder a importância. Jamais. Esse item aí parece que ele está correto, porque é assim que os clubes naturalmente vivenciam. Quase a gente não vê as crianças usando o uniforme, só no dia dos aventureiros, só no encerramento, e é errado isso. Usar o uniforme poucas vezes é errado, é incorreto. O uniforme para ser usado nos evangelismos, na entrega dos livros do Impacto Esperança, na entrega do Quebrando o Silêncio, Semana Santa, 10 dias de oração, sempre evangelismo kids, tudo aquilo que envolver ação missionária da igreja, o uniforme é missionário. E eles perdem muito rápido. Então, que eles usem muitas vezes, tá bom? Porque o uniforme é uma expressão da filosofia do clube, o crescimento que o aventureiro tem e ele se sente bem, tá bom? Alguma dúvida seguindo até aqui? Posso prosseguir? Só uma questão a respeito das especialidades. Mesmo que ele esteja na classe de abelhinhas, mas se fizer extra, está contando, né? Com certeza. As extras, elas não estão relacionadas às idades ou ao plano da classe deles. As extras podem ser feitas a qualquer tempo, desde que esteja no planejamento do clube, né? Ele pode fazer as especialidades extras. E a condecoração, como sugestão que o manual mesmo apresenta, e muitos clubes estão fazendo nesse mês de junho, alguns fizeram e outros no mês de julho vão fazer, é a entrega das especialidades extras que foram ganhas lá no Aventuração. Aquelas 5 especialidades que foram apresentadas no Aventuração, todas elas são especialidades extras. E elas já podem estar na faixa do aventureiro. Tá bom? Legal. Vamos seguir? Sim. Ficou claro? Ficou. Ficou. Vamos seguir. Pergunta número 4. Marque a alternativa que está de acordo com a filosofia do uniforme oficial dos aventureiros. A primeira, os distintivos e insígnias pertencem ao uniforme dos aventureiros, formam um ranking. Errado. Nada disso. Não forma ranking nenhum. Medalhas, honrarias escolares, podem ser usadas no uniforme dos aventureiros? Não. Só pode ser usado no uniforme dos aventureiros as insígnias de especialidades, os emblemas. Número 6. Insígnias recebidas no Clube de Desbravadores também podem ser usadas no uniforme dos aventureiros? Não. O que ganhou no Desbravador só usa lá nos Desbravadores. O que é dos aventureiros é dos aventureiros. Existem umas exceções. Nós tivemos o trunfo do Maná. E o trunfo do Maná, ele tem o logo do Desbravador e dos aventureiros.
Então, ele pode fazer uso daquele trunfo, tanto na faixa de desbravador quanto na dos aventureiros. Mas quando existem essas exceções. Agora, se o trunfo é do Campori de desbravador, eu não posso colocar esse trunfo na faixa dos aventureiros. Tá bom? E nem mesmo uma classe que tenha nos desbravador colocar. E a correta é nas respectivas faixas etárias. Todos os itens do uniforme dos aventureiros podem ser conquistados. Então, de acordo com a filosofia do uniforme oficial, significa que os abelhinhas só usam as especialidades relacionadas à classe dela, que está dentro da faixa etária de 6 anos. O abelhinha não pode usar especialidades de edificadores, nem de mãos ajudadoras, nem de luminares, porque ele vai ganhar isso com as faixas etárias de idade deles. Eles vão chegar. O que eles podem, como foi feita a pergunta aí, é que as especialidades extras, sim, eles podem colocar a qualquer tempo, tá bom? Conforme vai sendo aplicado pelo clube. Alguma dúvida até aqui, para a gente poder... Eita, essa é uma boa observação, né? Porque às vezes a gente olha lá no manual e acha que tudo é extra, né? Não. As Deixa eu especialidades... fazer uma pergunta Pode fazer. sobre mordomia. Tem Eita! classes... É mordomia? Acho que é. Que tem classes que tem na abelhinha, tem no luminares, tem em mãos. Se a gente fizer tudo junto, todas as classes fazendo no mesmo dia, não tem mordomia? Ah, então eu estou confundindo o nome, desculpa. Mas tem um que é do... Você quer dizer? Ah, pronto, é isso mesmo, é que eu estou confundindo. Sábio mordomo só tem na classe de edificadores. Abelhinhas não tem? Não então eu confundi tudo. Então não confundi tem, tudo. luminares não tem, e mãos ajudadoras não tem. Ah, então desculpa, As eu confundi, porque achei que... Eu acho que você está confundindo assim, que tem em todas as apostilas, no caso, hábitos saudáveis, que entra em várias especialidades, mas só que trabalhado é só o assunto, não a mesma especialidade. Vamos melhorar as palavras especialidade, no caso. Vamos melhorar para as palavras. Não são especialidades, são a trilha das classes. A trilha das classes, elas têm um conjunto de informações similares em todas as 4 classes. Quem pode me dizer? Tem essa pergunta, vai cair lá na frente. Meu Deus, meu eu, minha família e meu mundo. Essas 4 trilhas das classes vão estar nos 4 cadernos. Não tem nada a ver com especialidade. Então, eu acho que é isso que vocês estão perguntando. Tá bom? Deve ser isso mesmo. Tá, obrigada. Porque tem lá higiene bucal, aí tem para todas as classes, vamos supor. Isso, porque é o meu eu, né? O meu eu, todos vão ter que aprender sobre essa área. Mas, em termos de especialidades, cada um ganha a sua individual dentro da sua faixa etária. Que é aqui, ó. Então, nas respectivas faixas etárias, todos os itens do uniforme, que são o que? Os itens, as especialidades que eles vão ganhando dentro da classe de cada uma delas, que são pela faixa etária de 6, 7, 8 e 9. Tá bom? Certo. Vamos seguir? Obrigada, vamos. Emerson, então, tirando as classes, só as extras que ela é comum para todos, né? Isso. Como é que eu vou mandar para vocês no Drive? Eu tenho elas todas separadas. O que é dos cadernos de atividade e o que são especialidades extras. É bem bacana, tá bom? Se eu esquecer, me cobram, tá? Vamos prosseguir? Oi. Hein? Oi. Eu queria fazer uma pergunta. Se o aventureiro, ele é edificador, ele não terminou o caderno da abelhinha, ele pode terminar para ganhar especialidade? Lembre-se, olha a pergunta aqui, ó. A resposta aqui, ela está respondendo a sua pergunta. Olha só, na filosofia do uniforme oficial dos aventureiros, eu só posso usar as insígnias, as coisas, nas minhas respectivas faixas etárias. As faixas etárias, elas estão relacionadas à idade. Significa que se eu já sou um edificador e não fiz abelhinha nem luminárias, eu não posso mais fazer.
porque eu não estou Isso mais na assim, faixa etária. mas o aventureiro, ele estava fazendo a classe abelhinha, só que ele não concluiu todo Se o ele não caderno. concluiu dentro do ano e ele está numa nova idade, ele perdeu essa classe. Ah, tá. Entendi. Deixa eu Tá? fazer outra pergunta, aproveitando. O aventureiro chegou e já tem idade lá do Luminares. Correto. Ele pode fazer abelhinha, porque o pai falou assim, eu queria que ele fizesse também abelhinha, ele tem a idade tal. É que nem no desbravador que eles fazem a classe agrupada, né? Aí eles falam assim para a gente ver se a gente pode deixar, liberar para eles fazer o caderno junto. Pode acontecer isso? Gente, a resposta é a Eu mesma vi. dessa pergunta aí. Exatamente, eu já É ia a até falar, mesma. eu vi aí na mesma Só que, resposta. deixa eu fazer uma observação aqui. Vocês, Ok. como diretores, diretor associado, secretário, diretoria, vocês devem avaliar caso a caso. Nós já tivemos no clube, na época que nós estávamos na direção do clube Caravelas, crianças com capacidade mais avançada que outras. Isso é notório quando a gente tem uma criança assim no clube. O que é a preocupação em pedir para uma criança que entrou com a idade de 7 anos, que está na classe de luminares, dela também completar o caderno de abelhinhas? É dela não ter o convívio que deveria correto com os pais. Porque o propósito do Clube de Aventureiros é unir pais e filhos com Jesus. Se eu encher eles de atividades, as crianças não terão o tempo que deve com o pai, com a mãe, e o clube não vai atender ao propósito dele. Se eu botar uma criança que tem as tarefas do colégio para fazer 2 cadernos de atividade, que a gente já vê que é difícil, a criança chega às vezes lá em setembro, em outubro ainda não concluiu o caderno. Imagina ela fazendo 2 cadernos. Então, é uma sobrecarga que nós não podemos estar aplicando à criança. Aí o pai diz assim, mas meu filho é muito bom, meu filho, ele consegue. Vocês devem fazer alguns jogos com esses pais, porque o propósito é a gente angariar esses pais para o clube, e essas crianças também. Se vocês percebem que essa criança tem capacidade e esses pais são ativos e presentes, você permita, mas sabendo que você está indo contra o que o manual está ensinando, entendeu? Certo. Mas dentro de uma perspectiva racional, onde você observa que a criança tem potencial, ela é uma criança prodígio, ela aprende muito rápido, ela termina as atividades muito antes que as outras crianças e fica ociosa, e nisso ela estaria para fazer isso. Mas quando Beleza. não nós recomendamos que não façam isso, justamente para que nós venhamos a cumprir os trabalhos nas respectivas faixas etárias. Certo. Emerson, assim, mesmo que a criança seja uma criança que seja muito inteligente, que seja ágil e tudo mais, mas a gente vê aí que fica só na teoria mesmo, né? A parte prática mesmo da classe, ela não vai ter. Sim, correto. Você colocar uma carga maior para a criança, ela vai perder alguma coisa nesse processo aí. Por isso que tem que ter sabedoria de como é que vai fazer isso aí se decidirem fazer. Lembrem, nós, como coordenação, estamos aqui para assessorar vocês de informações, mas nós não vamos decidir aí no clube de vocês se vocês fazem isso ou não. É vocês, com a consciência de vocês, com o que vocês estão aprendendo no manual, se deve ou não fazer. Lembrando, o manual, ele é um caminho que vocês devem seguir. Vocês também não devem tratar tudo a ferro e fogo. Vocês devem fazer observações e avaliações individualmente. Vocês vão ver que tem perguntas relacionadas a isso, que a avaliação ela é diferente. Então, você pode avaliar diferente. O manual está dando um norte para vocês de uma perspectiva comum para todas as crianças, mas tem crianças que se sobressaem sobre as outras. Isso é notório em alguns casos. E, nesses casos, se há interesse do pai, disposição de atuar, vocês avaliam e julguem se é possível fazer isso ou não. Tá bom? Vamos seguir? Vamos. Número 5.
sobre a ação de avaliação da administração do Clube de Aventureiros. Acabamos de falar, está chegando essa pergunta. Como é que se avalia no Clube de Aventureiros? É isso que nós estamos conversando. A número 1, que é errada. A avaliação deve ser apenas ao término de cada tarefa que você está realizando? Não, não é ao término. Tipo assim, você passa uma tarefa para a criança e no final você vai fazer uma avaliação dela. No Clube de Aventureiros, isso é errado. Nós não fazemos isso. Número 2, avaliação significa dar notas ou atribuir pontos ou conceitos. No Aventureiros, a gente deve evitar fazer isso quando está atuando com os cadernos de atividade. Pode ver que os cadernos de atividades, eles não têm notas. Eles têm um visto do conselheiro quando eles terminam ações. Eles terminam em tempos diferentes, não tem nota, nem pontos e nem conceitos ali para eles. É concluir a avaliação. Deixa eu clicar aqui. Aí, número 3, que é a correta. A avaliação realista é a comparação entre o objetivo pretendido e o resultado efetivamente alcançado. Veja aí, pegando o exemplo da questão anterior, onde vocês almejam que uma criança faça 2 classes, porque ela está atrasada ou porque o pai pediu e ele disse que tem capacidade. Essa é a avaliação que vocês devem fazer. Existe um objetivo a ser alcançado, que é a conclusão de apenas um caderno de atividade. Essa avaliação, comparada com o que ele faz no seu dia a dia, é que vai dizer se esse resultado pode ser efetivamente alcançado. Então, como é que você avalia o aventureiro? É a todo o momento. É na chegada no clube, na forma que ele brinca com as crianças, como que ele escreve, se ele já sabe ler, se ele não sabe, se ele é criativo, se não é. Então, tudo isso forma um entendimento realista de cada criança. Não é pontos, não é notas, não é conceitos, nada disso. É aquela realidade que é apresentada para ele, mas dentro da faixa etária. 6 anos trabalhando com abelhinhas, e ela vai chegar no objetivo final realista daquilo tudo que ela desenvolve, tá bom? E a número 4, que está errada, críticas e elogios devem sempre ser destacados ao final. Quem sabe seu trabalho é você. Então, isso está errado, né? Críticas e elogios devem ser destacados? De maneira nenhuma. Críticas e elogios, eles podem ocorrer, mas eles não podem ser destacados, jamais. E outra, se houver, ele é para o melhor crescimento do adulto, mas da criança, não. Então, muitas vezes, o conselheiro é criticado e ele deve ter sabedoria ao receber esses elogios e essas críticas. Por exemplo, se o conselheiro da classe de luminares recebe um elogio de um pai, você vai parar o programa e dizer, nossa, foi elogiado o conselheiro aqui porque os pais falaram isso, isso. Isso é errado, nós não fazemos isso. Os elogios não são destacados. E, da mesma forma, as críticas. Os pais reclamaram porque esse conselheiro aqui grita com as crianças, esse conselheiro aqui não ajuda as crianças a fazer as atividades, e você para a reunião para destacar essa crítica. Isso a gente não faz, entendeu? Porque as críticas, elas são absorvidas naturalmente por cada adulto e ele avalia que ele precisa melhorar dentro daquelas críticas. E o elogio, ele precisa saber que aquilo é para melhorar. Mas haver destaque de ambos, o clube não pode proporcionar esses destaques, porque isso vai haver discriminação de um conselheiro para outro. Porque métodos para trabalhar, existem vários. E o conselheiro, ele pode usar diversas ferramentas para desenvolver a sua classe. E eu não posso estar destacando um e menosprezando o outro. Então, isso é um ponto que nós não seguimos para avaliar, tá bom? Alguém tem dúvida? Vamos continuar? Vamos continuar. Número 6. Quais funções da direção do Clube de Aventureiros devem ser escolhidos pela comissão de nomeação da igreja?
Vocês percebem aí nos percentuais que houve erros, de forma geral. A comissão pode escolher quais cargos? Número 1, todos, tendo em vista a importância do clube de aventureiros. Errado. Diretores associados e secretários. Correto. A comissão tem a obrigação de escolher essas 3 funções todas as vezes que ela tiver de montar a diretoria do clube de aventureiros. Número 3, só o diretor? Errado. Tem que escolher também os diretores associados e secretário. Número 4, diretor e conselheiro. Agora eu vou fazer uma observação aqui. A obrigação na comissão de nomeação é dela escolher diretor, diretores associados e secretário, esses 3. E esses 3 compõem a diretoria do clube. Só que, quando esses 3 se juntam e o diretor faz indicações de nomes para compor a diretoria, a exemplos de conselheiro, instrutor, capelão, rede familiar, esses nomes são colocados à disposição da comissão da igreja, que não é mais a comissão de nomeação, é a comissão da igreja. Consegue ver a distinção de comissões nessa pergunta? Ou estão com dúvida? Tudo bem? Tudo certo? Espera aí, volta de novo, faz um reprise aí de novo dessa última explicação. Vamos lá. Essa é uma didática, essa pergunta está relacionada a uma didática da igreja. A Igreja Adventista trabalha com 3 tipos de comissão. A grande comissão, a comissão de nomeação e a comissão anual da igreja. A grande comissão, ela escolhe a comissão de nomeação. Ela só existe até o momento que ela escolheu a comissão de nomeação. A comissão de nomeação, ela escolhe todos os cargos da igreja. Depois que ela escolheu todos os cargos, ela deixa de existir. Depois que se escolheu todos os cargos da igreja, o manual da igreja diz quem é membro de comissão. E aí se forma a comissão da igreja. Tá? Aí a pergunta está sendo feita para a segunda comissão que a igreja tem, que é a comissão de nomeação. É aquela que escolhe todos os cargos da igreja. Essa que costuma ser em outubro e novembro. As igrejas costumam escolher os cargos do ano que vem, mais ou menos nessa data. E essa comissão se chama comissão de nomeação. Quando ela vai escolher, ela deve escolher o diretor, diretores associados e secretário. Só que, na prática, o que essas comissões de nomeações fazem? Escolhe só o diretor. E aí a igreja vota esse diretor, começa os trabalhos, só tem o diretor do clube de aventureiro e o restante, que é os diretores associados e secretário, não são escolhidos, e fica esse buraco. Aí o diretor apresenta agora para a comissão da igreja, que não é de nomeação, novos nomes para serem escolhidos, tanto para secretário como para diretores e até mesmo os conselheiros, que devem passar pela comissão da igreja. Deu para entender aí? Sim. Então, vamos seguir. Só são esses 3, tá? Diretor, diretores associados e secretário, que é a comissão de nomeação. Beleza? Vamos seguir. Entre os deveres intransferíveis, a diretoria do Clube de Aventureiro não está. Eu acabei de citar, ó, esses 3 aqui, ó, que é a resposta, diretor, diretores associados e secretário, eles formam a diretoria do Clube de Aventureiros, os 3. Ou até mais, se tiver mais de 2 diretores associados. Mas essas 3 funções, elas formam a diretoria. E essa diretoria, o manual, apresenta uns deveres que eles não podem passar para outros cargos, são deles, eles devem fazer. Só que a pergunta está dizendo aqui o que não é para a diretoria fazer, tá? Que ela
que não é atribuição dela, mas vamos lá para a primeira, ó. Formular um plano de trabalho próprio ou acrescentar suas contribuições ao plano de trabalho herdado. Isso não é função da intransferíveis? É. Quando uma diretoria é formada pela comissão de nomeação, que ela elege o diretor associado e o secretário, eles fazem isso. Eles formulam um plano de trabalho próprio ou acrescentam suas contribuições ao plano de trabalho que ele herdou do diretor anterior e faz alguns ajustes. Mas esse é o trabalho da diretoria. Só que ele está querendo saber aqui o que não é, né? Vamos para ver a número 2. Escolher e treinar os conselheiros de unidade. É também o trabalho da diretoria. A diretoria não pode transferir essas funções, ela tem que estar treinando. O secretário, o diretor e o diretor associado, eles devem estar treinando seus conselheiros. Isso é atribuição dele, não pode passar para ninguém. Número 3. Escolher um novo diretor, caso o diretor escolhido pela comissão da igreja precise ser substituído. Jamais. Essa aqui é errada. A diretoria não tem poder para colocar outro diretor no lugar. Só quem tem é a comissão da igreja. Tá bom? E por último, que é correto, interagir com os demais departamentos na realização do plano geral da igreja local. Os clubes apresentam seus calendários. Essa dá para responder por eliminação, né? Por eliminação. As corretas. Isso mesmo. Por eliminação, você descobre que só tem uma que está errada. E é o que ele está pedindo. Ó. Não. Uma dica que eu faço para vocês. Quando vocês estiverem fazendo a prova, quando aparecer assim, correta, você vai lá e sublinha a palavra correta. Quando aparecer incorreta, você vai lá e sublinha para saber o que você está procurando na resposta. Desculpa. Tá bom? É porque eu percebi, depois que eu fui fazer esse questionamento lá do Telegram, eu descobri que eu errei a maioria das questões por falta de atenção, por causa desse correto, não correto, não é. Nossa! Por isso que quem fez as últimas provas, eu falei, gente, façam com calma, quem estava na minha sala, não precisa de pressa, porque vocês vão acabar deixando passar uma letrinha. Não. Aqui, ó, tá em caixa alta, né, o não. Mas, às vezes, na prova vem um não escrito igual como tá o texto. E aí você tem que ir lá e sublinhar, para poder se lembrar que está dizendo não. Tá bom? A resposta certa dessa daí é a terceira, Emerson? É a terceira. Escolher um novo diretor, caso o diretor escolhido pela comissão precisa ser substituído. Ela está errada. Isso não é dever da diretoria. E por ela estar errada, ela é a resposta correta. Porque nós estamos procurando a errada. Ah, tá. Correto. Tá bom? Obrigada. Vamos seguir. Porque as outras 3 estão corretas. E aí tem outra coisa. Na prova, gente, só tem uma resposta correta, não tem 2, tá? Só tem uma. Então, sempre marque só uma. O que eu recomendo para vocês? Se por acaso vocês marcarem errada a questão e depois perceberem, nossa, eu errei, você circula aquela questão e marca um X na correta. A gente até considera. Tá bom? Tá bom. Vamos para a próxima. Sobre o clima interno no clube de aventureiros. Marque a alternativa correta. Viu aqui, ó? A maioria vem em caixa alta, mas às vezes não vem. Por isso que eu estou alertando vocês. Às vezes não vem. Vamos procurar aqui o que é correto. Tá? Sobre o clima interno. Como é que deve ser o ambiente interno do clube de aventureiros? O principal objetivo dos adultos no clube de aventureiros deve ser o de divertir-se. É isso que os adultos têm que fazer, se divertir? Não, né? Os adultos podem até se divertir, mas não é o clima do clube. Eu vou para lá só para me divertir? Não, eu vou para lá para me divertir, vou ensinar, vou aprender,
Não é só isso. Mas não é esse o clima do Clube de Aventureiros, um lugar de brincadeira, de diversão. Tem isso, mas não é o clima. Número 2. Não precisa aprender uma coisa nova em cada reunião. Afinal, o Clube de Aventureiros não é uma escola. Errado, né? A gente precisa, sim, aprender uma coisa a cada dia. E o Clube de Aventureiros se assemelha, em muitas áreas, a uma escola. Entendeu? E a resposta que é a correta, né? Atribuir tarefas de acordo com a capacidade de cada um alcançar sucesso. Lembra das faixas etárias? Lembra de avaliar a criança durante todo o período ali, não é no final, nem no começo, nem dando nota? É quando eu passo uma tarefa para ela, eu vou avaliando ela constantemente se ela é possível. Eu não fico esperando um fracasso de uma criança, se ela está com dificuldade de escrever, se ela não consegue pintar, eu não fico esperando, eu já dou um jeito ali de ajudá-la e perceber, porque eu preciso ver a capacidade dela sempre de alcançar o sucesso em qualquer atividade que o Clube de Aventureiro apresentar para ela. Ela não pode sair frustrada das atividades. Você, como conselheiro ou diretor, deve estar sempre buscando que ele alcance o sucesso. Só que, quando você passa uma atividade de mãos ajudadoras com a abelhinha, com certeza, dificilmente ele vai alcançar sucesso, a abelhinha, porque é uma atividade que forçou para a criança e ela pode se frustrar, tá bom? E por último, que está errada, a número 4 aqui, não é necessário incentivar como a criança a fazer amigos. Afinal, elas ainda não são muito pequenas. Totalmente errado. Tem que incentivar, sim, as crianças a fazerem amigos. O Clube de Aventureiros forma muitos amiguinhos. Tá bom? Alguma dúvida? Vamos seguir? A próxima. Sobre o relacionamento com os pais dos aventureiros. Marque a alternativa incorreta. Se eu tivesse coisa aqui, eu ia riscar. Aqui, incorreta. Vamos ver. Deve sempre fazer referências positivas aos pais e usá-los em grande parte dos modelos. Isso está correto, gente. Toda vez que você vê um pai, você sempre vai fazer referências positivas. Por mais que seja um pai negligente, por mais que seja um pai que falta reuniões, por mais que seja um pai que bebe, fuma, bate na esposa, você vai procurar nesse pai referências positivas, não dessas, mas de outras. Incentivar esses erros, jamais, mas não vai atenuá-los. O que você vai atenuar sempre é situações positivas. Número 2 aqui, o líder de aventureiros deve ajudar os pais a merecerem a admiração de seus filhos. Correto. O líder de aventureiro deve ajudar os pais a merecerem a admiração de seus filhos. Então, sempre, tudo aquilo que vocês observarem que são positivos em cada pai, você deve falar para a criança, nossa, seu pai é maravilhoso, sua mãe é maravilhosa, olha o que ela faz, trabalha para que você tenha sustento, ela compra seus materiais, ela compra alimentação, que maravilhoso. Então, você trabalha com esse tipo para que as crianças admirem, tenham orgulho dos pais que têm. Aqui é errada, é a número 3, né? O líder de aventureiro pode permitir que as crianças aprendam a respeitar a autoridade por medo. Jamais. Não podemos fazer isso nunca. A forma de ter a admiração e o respeito das crianças é pelo convívio saudável e amoroso que vocês têm por cada uma delas. Pelos incentivos, pelos apoios, pelos relacionamentos de carinho. Por medo, jamais. Não ameace nenhuma criança, não diga que vai bater nela, nem que grosseria longe delas. Sempre amor, carinho.
um aconchego, porque às vezes vocês estão recebendo crianças que estão maltratadas pelos pais, ou estão em casa de avós, que os tios maltratam, que os outros primos maltratam, e quando eles chegam no clube, eles chegam maltratados, machucados, fechados, e o que vocês têm que dar a eles é amor, carinho, respeito, e eles devolverão tudo isso de volta para vocês, porque eu recebia. A coisa maravilhosa que me conquistou no Clube de Aventureiros foi o carinho, o amor que eles me deram, que eu nunca imaginei que eu ia receber. E recebi, e hoje eu estou até aqui. Quando eu fui escolhido, junto com a minha esposa, para direcionar o Clube de Aventureiros, eu falei que não queria, porque eu não queria ficar com, assim, com criança, não. Criança é chato, bagunça. Eu não queria de jeito nenhum. Só que, pela minha esposa, eu fui para ajudar ela, tudo e tal, né? E quando aquela criançada me abraçava, me chamava de tio, que gostava, aí me arrebentou todo. E eu estou até hoje aqui, cada dia aprendendo mais, ensinando aquilo que eu tive de bom com eles, né? As crianças, elas nos ensinam tanto quanto nós ensinamos a elas. E por esse motivo, nós temos que respeitá-las e dar amor e carinho, tá bom? Por isso que é errado tentar o respeito delas por medo. E outra que é correto, pode permitir que os pais encarem o Clube de Aventureiros como uma creche ou algo semelhante. Presta bem atenção nessa resposta aqui. Pode ver que muita gente errou ela. Ela tem mais erros do que acertos. Está com 37% de erros. Porque tem uma parte do clube que fala agora para a liderança, não é para os pais. A liderança não pode tratar o Clube de Aventureiros como uma creche ou algo semelhante. Mas os pais podem pensar assim. Porque muitos deles colocam seu filho, muitas vezes, para se livrar dele. Não querem cuidar da criança, eu vou deixar lá naquele clube da Igreja Adventista, enquanto eu faço outra coisa aqui em casa. Ou eu durmo até mais tarde, para que depois eu vou lá buscar ele. E vai ficar tipo nessa creche. Eles podem pensar isso, mas vocês, com o trabalho da rede familiar, o desenvolvimento com cada um deles, vocês vão fazer o quê? Uma troca com esses pais que eles não vão perceber e eles vão estar convivendo com seus filhos, eles vão estar brincando com seus filhos, vão estar fazendo as atividades do caderno junto com eles, abrindo a bíbliazinha dele numa classe bíblica, ajudando. Então, eles vão descobrir que não é uma creche, é um lugar diferente. Mas eles podem pensar isso, tá? Beleza? Prosseguir, seguir. O preparo para além do Clube de Aventureiros ocorre em diversas áreas. Marque a alternativa que o clube não deve fazer. Olha, o clube tem um preparo, né? E o que ele não deve fazer? Mostrar aos pais como auxiliar nas tarefas escolares sem se estressar e sem estressar as crianças. Isso pode. Muitos pais não têm paciência de ensinar seus filhos. E eles chegam no clube e eles vão trabalhar em conjunto com as crianças e eles ficam bravos, tal. E aí é onde o clube entra, ajudando esse pai, auxiliando a ele até nessas tarefas. Porque uma das filosofias do Clube de Aventureiro é escola, igreja, né? Então, dentro desse patamar, a criança aprendendo as coisas no Clube de Aventureiros, ela vai aprender também ser um bom aluno no colégio. E o pai, assim como vai ajudar a fazer as atividades do Clube de Aventureiros, vai ajudar essa criança a fazer as atividades do colégio também. E não vai se estressar. Tá bom? Esse é correto. Agora, a errada, já é a número 2 aqui, ó. Críticas ou comentários desabonadores sobre os pais que não cuidam adequadamente de seus filhos. Gente, essa aqui é a resposta correta. O que não deve fazer. Mas eu não sei qual é o tempo de vocês no clube. Eu já falei isso na aula anterior. Parece que essa resposta aqui é o que todo mundo faz. Principalmente com os pais adventistas, dizendo que
Ah, quem dá trabalho para a gente é os pais adventistas. Os pais de fora é uma bênção, não faltam, não atrasam, pagam as mensalidades em dia, mas os da igreja, esses daí faltam no clube, não vão nas reuniões, não pagam as mensalidades, não ajudam. Isso nunca deve acontecer, por mais que a sua crítica seja verdadeira. É ou não é? Você não faz ou não faz isso? Ou não faziam? Pararam hoje. Porque eu já fiz isso. Mais conhecido como William Bonner, não sei o que, mas você mulher, olha, essa nota não vai acontecer, não é verdade. Mãe, fala aqui pra mim, Udi. Tem alguém falando ao mesmo tempo aí, não está saindo direito. É. Vai. Não, mãe. Aqui está a definição de E a mamãe se estressando aí já com a criança, né? É a Marisa, né? Para Udi. Ah, tá, o xerife. Olha aí. Mas vamos desativar aqui o áudio dela, que ela não quer falar nada, não. Vamos lá. Não é ela, não, né? É a outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Não, mas apareceu pela primeira vez no meu. E o seu que aí, olha, 1995. Mas aí é minha avó. Ah, é a Lucélia. Pronto, desativei. Vamos lá. O que é correto? Avisar os pais se notarem... Mãe. Avisar aos pais se notarem que a criança demonstra dificuldades visuais. Muitas vezes a gente percebe que a criança está com dificuldade de leitura e os pais não percebem isso e a criança sofre no aprendizado. E se vocês observarem isso, devem avisar os pais, tá? O que é correto também? Preparar-se para a transição ao clube de desbravadores. Muitos clubes mimam as crianças e na hora que ela vai para o clube de desbravadores é um chororô, a criança não quer passar nem um dia lá no clube de desbravador e já quer voltar para casa, quer continuar nos aventureiros, porque o clube de aventureiros não incentivou a ida deles para o desbravador. Deve sempre colocar o clube de desbravadores como um destaque para o Mãos Ajudadoras daquilo que ele precisa fazer para alcançar essa nova fase, para uma criança mais esperta, uma criança que já tem idade, para ela sentir o desejo de ser um desbravador. Não pode deixar uma criança encruada, querendo ser aventureiro para o resto da vida. Ela não tem faixa etária mais para permanecer no clube, ela deve sentir o desejo e a atração de querer ser um desbravador. Então, deve ser incentivado essa transição, tá bom? Tanto é que quando você entrega uma criança para o clube de desbravadores, proporcione presentes relacionados, inclusive, ao clube de desbravadores, para que elas queiram ganhar insígnias voltadas ao desbravadores. Beleza? Nenhuma dúvida? Vamos seguir? Vou acelerar um pouco, senão vai ficar muito tarde. Já está quase dando 1 hora de aula. Vamos lá. O plano de trabalho do Clube de Aventureiros é composto por três partes, né, autônomas. Olha aí. Mas intimamente ligadas entre si. São elas. Essa aqui é uma parte bem teórica, né, do manual. Tá? Então, responder essas questões, você tem que estar bem familiarizado com o manual. A resposta correta já é a primeira, né? Lembrem-se, ações administrativas, classes e especialidades e rede familiar. Ações administrativas significa todo o trabalho que o clube realiza para que uma criança se matricule e vivencie, desde ter um caderno de atividade, desde ter um livrinho de classe bíblica, desde ter um momento de recreação, intervalo, livro do ano, investidura, cerimônias, tudo. Isso envolve ações administrativas, e o clube tem isso. Tem que estar no plano de trabalho tudo isso. Classes e especialidades é o caderno de atividade. Classes e especialidades é o que está contido no caderno de atividade. E rede familiar
é para os pais. Rede familiar é para os pais, tá? E o que os pais fazem na rede familiar? Eles também cumprem a trilha das classes, o meu Deus, o meu eu, minha família e meu mundo. Só que na realidade do filho dele, apoiando o filho a realizar as atividades do caderno. Esse é o principal trabalho da rede familiar. O que é errado? Ações administrativas, está correto. Classe, está correto. Ordem unida. Gente, ordem unida só faz desbravador. Aventureiro não faz ordem unida. Então, está eliminada essa daqui. Marca um X na hora aqui. Especialidades. Classes e especialidades. Classes e especialidades. Acampamento e ordem unida. Ordem unida de novo. Ó. Elimina a ordem unida. Rede familiar correta. Investidura é o mesmo do que ações administrativas, mas não é assim que o manual apresenta. Classe bíblica também está em ações administrativas. Então, está errado. Não é rede familiar, investidura e classe bíblica. Decorem. É ações administrativas, classes e especialidades e rede familiar. O plano de trabalho dos aventureiros envolve isso, essas três partes. Ações administrativas, classes e especialidades e rede familiar. Vamos seguir? Fazer o seguinte, gente. Vamos fazer um intervalo aqui de 2 minutos para me beber água, tudo, e a gente volta, tá? Vou botar uma musiquinha aqui e já eu vou e já voltamos de novo, tá? Para a gente fazer o intervalo. Quem quer ir no banheiro, vai no banheiro, enquanto toca a música. E aí a gente continua. Beleza? Fazer um intervalo rapidinho para a gente ir no banheiro e beber água. Serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei. E a missão recebi. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Vamos lá, pessoal? Todo mundo de volta aí? Deu tempo de ir no banheiro, beber uma água? Estavam todo mundo aí? Sim ou não? Eu estou. Trica, Nelma, Elisângela, Jeane, Leide,
Lucélia, Silvana e Maria. Eu estou aqui também. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar novamente a tela para a gente começar. Recomeçar. Vamos lá. Marque a alternativa que não apresenta, ou não está em caixa alta. Apresenta uma das atribuições principais do diretor associado. Lembra que nós falamos da diretoria, agora apresentou aqui, ó, diretor associado. Auxiliar em todo o trabalho que o diretor realiza? Correto. O diretor associado tem que fazer todas as atividades que o diretor realiza na ausência dele. Agora, o que é errado? Que está pedindo não, ou não está bem pequenininho, por isso que tem que sublinhar, aqui é circular, para você saber que está se tratando do não. Então, o que não é atribuição do diretor associado? Coordenar a realização das decisões tomadas pela diretoria. A diretoria toma uma decisão e o diretor associado é que coordena essas. Não. Quem coordena é o diretor. Tá? Não é o diretor associado que coordena decisões da diretoria. Essa aqui é errada. E o que o diretor associado tem que fazer que é correto? Substituir o diretor no comando do clube quando for necessário. Isso é correto. Coordenar a aplicação do currículo das classes e especialidade das unidades. Então, qual que é o trabalho do diretor associado? É acompanhar todos os conselheiros em todos os cadernos. Quem é que corrige o caderno de atividade antes da assinatura do diretor, antes da assinatura do regional? É o diretor associado. É uma atribuição intransferível dele. Mas quem anda fazendo isso? É o diretor. O diretor deve só assinar o caderno, depois que o diretor associado já corrigiu, já orientou, já ensinou como é que deve ser feito as classes. Tá bom? Perguntas? Vamos seguir. Só uma observação. O diretor associado dos aventureiros não é igual ao diretor associado dos departamentos da igreja. Aqui o diretor tem um bocado de atribuição, o diretor associado. Diferente do diretor associado da igreja. Enquanto o diretor está lá, ele não faz nada. Sobre o sistema de unidades no clube de aventureiros. Assinale a resposta correta. Sistema de unidades, não é classe, é unidades. Onde a gente vê unidades? No desbravador, mas nos aventureiros também tem unidade. É nas unidades que se usa o bandeirinho, tá? É formada por até 8 crianças, meninos e meninas da mesma faixa etária. Significa que quando se fala de faixa etária, vocês vão lembrar da idade. 6, 7, 8 e 9. Então, se eu vou montar uma unidade, todas as crianças têm que ter 6 anos. Ou todas as crianças têm que ter 7, ou todas têm que ter 8, ou todas têm que ter 9. Porque elas são da mesma faixa etária. Significa que uma unidade é formada por até 8 crianças. Meninos e meninas. Agora, o que é errado? Meninos e meninas não podem participar da mesma unidade, exceto se irmãos. Pode sim, meninos e meninas no clube de aventureiros estão juntos. Número 3, é errado. Não se deve agrupar irmãos ou parentes na mesma unidade. Nada a ver isso daí. Pode agrupar parente, irmão, isso não tem nada a ver. Errado. Uma unidade com mais de 8 crianças deve obrigatoriamente ser dividida em 2 unidades. Essa daqui, vocês percebem que erraram bastante nessa e na outra. Essa daqui parece certa. Uma unidade com mais de 8 crianças deve obrigatoriamente ser divididas em 2 unidades. O parâmetro não é 8,
é entre 8 e 10, tá? Quando ele está entre 8 e 10, aí sim, o erro está só aqui, dizendo por mais de 8. Tá? Esse é o erro. Está quase certo, se tivesse 10 aqui. E o outro erro é dizer que é obrigatoriamente. Não é obrigado. Às vezes tem clube que trabalha com a unidade com até mais, e o manual até permite você trabalhar com uma unidade até mais, porque ele é aconselhado, mas obrigatório não. Vamos seguir? Sobre o conselheiro no clube de aventureiros, marque a alternativa correta. Olha o que é errado. Para ser um bom conselheiro, e as crianças bastam lembrar de como foi sua própria época de criança. É porque o Telegram dá uns erros mesmo. Mas aqui o que ele está querendo dizer? Para ser um bom conselheiro, ele tem que lembrar como que ele foi como criança e agir daquela forma que ele agiu quando ele era criança. É errado. Não tem nada a ver com isso. O que é correto? Deve, obrigatoriamente, ser maior de idade e membro batizado da Igreja Adventista. Esse daqui é polêmico. Tem uma outra aqui que causou confusão, que é essa daqui, ó. Deve ser batizado, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não precisa ser maior de idade. Muita gente errou essa aqui e errou também na prova. Por que essa daqui está errada? Porque ela está abrangendo muito. Ela está correta em parte, porque ela está falando de quem? Do conselheiro. Quem pode me dizer aí qual que é a idade para ser conselheiro? Quem sabe? Acho que é 18 anos. Mais alguém? A minha disposição técnica por aí. Concordo com ela, tem que ser 18 anos para cima. O manual diz que tem que ter 16 anos. Para ser conselheiro, com 16 anos já pode. Você não vai ganhar. Aí, quando você olha essa questão aqui, ó, deve ser membro batizado da igreja, mas não... Desculpa. Mas não precisa ser maior de idade. Estudando para a prova, sai. Oi? Velha demais. Dentro dos critérios do Brasil, uma pessoa com 16 anos, ela é menor de idade. Mas em outros países, 16 anos é maior de idade. O que você vai pensar aqui é na ideia mundial, que é 18 anos. E qual é o outro erro aqui nessa daqui? É porque nós temos crianças com 8 anos que já são batizadas. Então, se eu usasse essa como correta, pensando em 16 anos, que é a idade que pode ser conselheiro, e eu não falei 16 anos, eu estou dando... não precisa ser maior de idade, eu ia dizer que uma criança de 11, 12 anos podia ser um conselheiro, e não pode. E ele é batizado, muitos deles. Então, a resposta correta é 18 anos, né? É maior de idade e membro batizado da igreja. E outra que é errada, o conselheiro não precisa se preocupar com os pais, pois eles não participam das unidades. É errado. O conselheiro deve se preocupar com os pais, envolver os pais, incluir sempre os pais. Se os pais ficarem no clube, pede para ele entrar na sala onde está a criança, ajudar. Os pais devem se envolver. Vamos seguir? O Clube de Aventureiros existe com o propósito de apoiar os pais ou responsáveis na tarefa de educar crianças para Jesus. Partindo dessa ideia, marque a alternativa correta. O Clube de Aventureiros existe para apoiar os pais responsáveis na tarefa de educar as crianças para Jesus. O que é errado?
O clube de aventureiro não considera os pais como parte integrantes do programa. Claro que consideramos, a rede familiar está aí. Os pais fazem parte do clube, nunca exclua um pai, nem um responsável. Ah, mas ele não é pai, é só responsável, ele só está trazendo a criança aqui. Nunca exclua essa pessoa que está trazendo a criança, ela faz parte do clube, através da rede familiar, que ela engloba pais ou responsáveis. Número 2, está errado, ó. O clube de aventureiro, através da rede familiar, não tem a intenção de ser uma escola de famílias. Tem sim. O clube de aventureiros é uma escola de famílias, tá? Lembre-se disso. No clube de aventureiros, na rede familiar, tem uma escola de famílias. Agora, o que é correto? O coordenador da rede familiar faz um ponto de encontro para que os pais forneçam entre si a assessoria que necessitam. Então, o momento que o coordenador tem, ele deve proporcionar esse momento de assessoria para cada um deles que estão envolvidos na rede familiar. O que é errado? O trabalho do coordenador da rede familiar oferece frutos imediatos? Não. O trabalho da rede familiar oferece frutos a longo prazo. Um pai que entra na rede familiar, ele nem percebe que ele está na rede familiar. Ele vai descobrir lá para o final do ano. E o resultado dele, às vezes, não vai ser nem no primeiro ano de abelhinhas, vai ser no segundo ou no terceiro ano. Quando ele já for lá, é a longo prazo, onde ele vai vivenciando as classes bíblicas, os livros do ano, as atividades, convidado para as atividades da igreja, do Ministério da Mulher, evangelismo. Esses pais devem ser convidados a fazerem parte dos momentos da igreja. E esse trabalho não é fácil, ele é demorado. A exemplo de uma classe bíblica ou um estudo bíblico que vocês dão aí, ele demora 6, 7 meses no estudo bíblico, nunca é rápido. Então, com os pais da rede familiar, os frutos com eles não serão imediatos, serão a longo prazo. Próximo. O coordenador da rede familiar deve se atentar para a rede familiar não se tornar uma parte do programa mais importante do que o próprio clube de aventureiro. Deste modo, recomenda-se alguns tipos específicos de reuniões. Marque o tipo de reunião que não está no manual. Por exemplo, tem coordenador da rede familiar que ele é muito bom. Ele consegue fazer tantas atividades que envolvem os pais que as crianças vão querer estar na rede familiar, não no clube. E o diretor deve estar pesando isso para que a rede familiar não se destaque tanto. Quem tem que se destacar é o clube, porque a rede familiar faz parte do clube, não o clube da rede familiar. Entendeu? E aí, por isso que tem umas reuniões específicas em tempo certo, para que se não destaque a rede familiar mais que o clube. Ela tem que ter destaque, mas não mais que o clube. E a reunião que não existe é a reunião de bate-papo. Não tem nada de bate-papo na rede familiar. Lá tem reunião formal, reunião de trabalho e grande evento. Pegou aí? Essas 3 tem. Mas ele está perguntando aqui a reunião que não está no manual. Lembra? Apareceu bate-papo lá, vocês, tá errado. 17. Sobre as reuniões formais da rede familiar, marque a alternativa correta. Não se preocupe em entregar material escrito, pois não valorizam. Errado. Se valorizam, sim. Se entrega material escrito. E se preocupa, sim, entregar o calendário, entregar os folders das programações, entregar orientações, dicas, tá? É errado. O nome da reunião formal já indica que deve haver cerimonialismo e formalidade. Negativos. Não é porque ela tem esse nome de reunião formal que eu tenho que fazer lá o momento do voto, da lei, cantar o hino. Eu até posso, mas eu tenho que diminuir o cerimonialismo. Eu tenho que ter um momento de início e de fim.
Não avise o início da reunião. Prolongue o bate-papo. Olha só, já botou bate-papo aqui. Que já está ocorrendo nos momentos de espera. Não. Deve-se avisar numa reunião de rede familiar que começa e termina. E que não é um bate-papo. E o correto é, faça um intervalo, onde é servido um chá ou um suco. Assim, os pais eles vão interagindo enquanto se servem, porque aí deu um erro também. Então, lembra do chá ou um suco. Apareceu um chá ou um suco, essa é a correta. Beleza? O gabarito da prova anterior caiu essa questão. E essa questão foi dada como errada. Mas aí eu argumentei e a divisão corrigiu o gabarito que estava errado. Tanto é que os próprios aspirantes perceberam e me questionaram também. Porque eles marcaram um chá e um suco. Vamos seguir. Está quase acabando. Sobre o currículo das especialidades. Prestem bem atenção, não é o currículo das classes, é o currículo da especialidade. Eu vou aplicar uma especialidade. A especialidade, como comentário aqui de Sábio Mordomo, ela tem 5 requisitos. Como que eu devo agir, né? O que está errado? Precisa obrigatoriamente ser entregue em uma investidura. É errado. Não é obrigatório ser entregue numa investidura. O que ele está dizendo aqui no currículo das especialidades? Ele está querendo citar aqui especialidades extras, que não fazem parte do caderno. Lembra? É o currículo das especialidades, não é das classes. Então, quando não é das classes, significa que elas são especialidades isoladas. Quando é das classes, as especialidades que estão no caderno, elas fazem parte da trilha do conhecimento daquela criança naquela faixa etária. Então, vamos lá. Precisa obrigatoriamente ser entregue numa investidura? Não. Acabou a especialidade, concluiu, a criança, o pai já pode colocar na faixa da criança. O que nós ensinamos no treinamento básico de diretoria? Que as direções programem momentos de entrega dessas especialidades, em cerimônia. E ali ela entrega, mas não é obrigatório. Se o pai dizer, eu já quero colocar, você não pode impedir, porque ele conquistou a especialidade quando ele concluiu. Número 2 aqui, que é errada. O mínimo... que é a correta, desculpa. O mínimo exigido para a aprovação das especialidades é 100% de acerto nos requisitos. Por exemplo, a especialidade... Vamos deixar ainda Sábio Mordomo. Lá tem um item que eles têm que entregar dízimo e entregar a oferta. Eles só vão concluir a especialidade se eles fizerem um envelopezinho entregando dízimo e oferta. Se tem esses 2 requisitos lá, eles só ganham a especialidade se eles fizerem esse item. Como? Foi durante o culto? Foi durante o próprio momento da entrega? Porque as especialidades elas podem ser divididas por momentos. Elas podem completar os requisitos em outro momento. Mas ele só completa a sua aprovação quando eles terminam 100%. Se tem 5 requisitos, tem que cumprir os 5. Não posso cumprir só 3. O que nós aqui na associação fazemos aqui? É adaptações de requisitos. Isso você pode. Porque as especialidades, elas têm um objetivo, que é dar o conhecimento de um determinado item para uma criança. E, por exemplo, especialidade de árvore. Para que eu conheça uma árvore, às vezes ela diz que tem que conhecer a folha. Eu posso ter vários métodos de apresentar uma folha para uma criança, que não está nem no currículo da especialidade, mas desde que ele compreenda um requisito que você não vai usar, que faça conhecer aquela especialidade. Eu posso adaptar para a nossa realidade, porque a especialidade foi criada a nível mundial. Às vezes foi pensado num país da Europa, não num país aqui da América do Sul. E nisso, a gente acaba tendo certa dificuldade de compreensão
para desenvolver com a criança, e você pode adaptar para alcançar, tá bom? Mas que deve ser 100% de acerto, não é 90 nem 80, tá bom? Errado. Os pais dos aventureiros não podem fazer as especialidades juntamente com seus filhos. Podem. Os pais podem fazer a especialidade junto com os filhos. Como especialidades só podem ser realizadas dentro do programa das classes? Não. Essa pergunta é de uma especialidade fora do programa das classes. Entendeu? Então pode, tá? Tá errada. Vamos seguir? Ou tem alguma pergunta? Número 19. Cerimônias do Clube de Aventureiro. Marque a alternativa correta. Olha só. É permitido um aventureiro investir o outro? A correta. É permitido um pai ou padrinho entregar o lenço ao aventureiro? Essa é correta. Outra que é errada. Em nenhuma hipótese pode ser realizada investidura sem a presença do regional. Está errado também. É permitido fazer o hasteamento de bandeira dentro da igreja? É errado. Agora, bora pontuar cada uma. É permitido um aventureiro investir outro aventureiro? Gente, entendam, aqui está falando de investidura. O que é uma investidura? É o momento que se entrega às classes dos aventureiros lá no final do ano. É investidura. É o momento que ele completou o caderno de atividade e ele vai ser investido na classe de abelhinhas, luminárias. Só quem pode fazer essa investidura é alguém com as insígnias correspondentes. Se eu tenho uma classe de abelhinhas, eu posso investir quem não tem. Agora, se eu não tenho, se eu sou um diretor que não tem classe nenhuma, desculpa da palavra, tá? Que tem totalmente classes, os nossos conselheiros e diretores, mas nós estamos falando das classes aqui, ele só vai poder fazer investidura se ele tiver as classes correspondentes. Agora, existe uma confusão entre investidura e admissão. Porque, às vezes, as pessoas não querem deixar uma criança colocar o lenço em outra criança. Vocês já ouviram isso? Sim ou não? Sim. Pode ou não pode colocar o lenço, uma criança botar o lenço em outra criança? Eu penso que pode. Até pode. Como eu estou aprendendo ainda, como eu ainda estou engatinhando, eu vou aprender aí com vocês agora, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. A gente recomenda que numa admissão que não é investidura, admissão é o momento que você recebe o lenço. Não existe investidura de lenço, tá? É admissão de lenço. O nome tá recebendo aquele aventureiro, agora aventureiro não, aspirante, né? Ele está no clube há 2 meses e agora ele vai fazer parte de fato e de direito dos clubes de aventureiros. Ele só é um aventureiro depois que ele é admitido. E a admissão é a colocação do lenço. Em lugar nenhum no manual você vai encontrar o momento que se coloca o lenço. Não tem. Tem quem coloca, não tem. Mas, para ser um aventureiro, é o momento que se coloca o lenço, que é o momento da admissão. Nós recomendamos que as direções façam esse trabalho em conjunto. Por isso que o regional está presente para dar essas orientações. Em conjunto é quem? É o diretor, o pai, se tiver um irmão, tudo junto. Um coloca o arganel, o outro enrola o lenço. É um trabalho de família, entendeu? Agora, a outra que estava errada aqui, ó. Em nenhuma hipótese pode ser realizada investidura sem a presença de um regional. Está errado.
ela está errado porque o regional ele pode delegar essa função para outra pessoa fazer. Não é obrigatório ser o regional, mas é obrigatório convocar o regional. E o regional é quem determina se pode ou não, porque todas as investiduras, elas pertencem à associação. Até essas que vocês fazem no clube, a investidura pertence à associação, pertence ao pastor Bruno. Ele é o único autorizado a fazer investidura. E dentro de uma coordenação, ele delega essas funções aos regionais. E o manual apresenta as funções dos regionais, que é realizar a investidura. Então, o clube não tem autoridade para fazer investidura. Não tem. Por isso que ele pede autorização para fazer as investiduras. E o campo sempre vai dar e vai mandar um regional. Se o regional não puder ir, ele vai mandar outro regional, ou ele vai entrar em contato com o diretor e perguntar, no seu clube tem líder investido? Às vezes, tendo líder investido, o próprio líder investido é orientado por esse regional como é que ele procede na cerimônia de investidura. Entendam, é na cerimônia de investidura, não é no programa. O programa é de responsabilidade do clube. A hora que entra, que sai... Opa, desculpa, a hora que entra e sai, a hora que começa, que termina. Como entra, quem entra é o regional que orienta. Porque tem muitos clubes que entram com o seu clube de forma equivocada, não entrando com os emblemas corretos, não entrando com as autoridades corretas, negligenciando as autoridades. Se existe autoridades na igreja naquele dia, ele deve entrar. O diretor não pode inibir a entrada. E esse momento é de orientação do regional, ou daquele que ele delegou para que fizesse. E, por último, é permitido fazer hasteamento de bandeira dentro da igreja? Não. É errado. O que pode é colocar no mastro não, nos pedestais, né, conforme a gente faz. Vamos seguir. Alguma pergunta? Número 20. No caso, lenço pode, né, ser, no caso, a diretora ser orientada pela regional a fazer, né? Repete, por favor. Caso a aquisição de lenço, a diretora pode ser delegada essa função a fazer, né? Não é caso nem a regional. As admissões não é nem obrigado a presença do regional. O regional orienta a diretora como ela procede e ela já faz tudo por conta. Ele não é obrigatório estar presente. O próprio diretor pode fazer. Não está relacionado também às classes, de ter classe ou não. Não, quem pode executar todo o procedimento é o próprio diretor. Só que ele não pode deixar de pedir autorização e a orientação de como fazer. Mas o regional, pode dizer, olha, gente, eu não vou para a admissão de vocês, mas vocês devem fazer assim, assado, desse jeito, tá bom, diretor? Tal, beleza? Segue firme aí. Beleza? Assim, a autoridade que você fala quando estiver presente na igreja que tem que entrar, existe uma ordem para essa autoridade de entrar? No caso, seria um pastor, né? As autoridades são aquelas... Deixa eu ver se eu abro aqui. Tem uma aqui. Ela começa pelo pastor da divisão mundial, aí vem para divisão sul-americana, União Noroeste Brasileira, Associação Norte de Rondônia e Acre, que é o pastor Bruno. Aí, do pastor Bruno, eu vou falar do que vocês já conhecem. No caso, Leide, que está me perguntando, então vem o pastor Bruno. Depois do pastor Bruno vem o pastor... Como é o nome do teu pastor? Wagner? Isso, é o Wagner. É o Wagner. Então, aí vem o pastor Bruno, aí vem o pastor Wagner. Vamos supor que eu estou nesse dia aí, como coordenador geral, eu entro em terceiro lugar ali. Vamos supor que o regional, no caso dos Abelinha, é a Luciede. Aí entra a Luciede,
depois entra a diretora, e aí que entra os emblemas da cerimônia. Primeiro sobe à frente as autoridades. Aí depois... e dentre as autoridades, se nenhum desses que eu falei o nome aqui são o pregador também entra. Quem prega no dia das cerimônias deve entrar junto com as autoridades, carregando a Bíblia. Se existe clubes que pedem para uma criança levar, não tem problema, mas a criança ela entra no momento das autoridades. Por exemplo, subiu todas as autoridades para a plataforma. Por último, o diretor que deve subir, que às vezes tem diretor que fica querendo levar o clube, né? Ou ele quer carregar uma bandeira. É errado, ele não deve estar fazendo isso. Ele é uma das autoridades do evento, ele deve entrar junto com as autoridades. Então, ele fica lá à frente, dando as ordens de como tudo vai proceder. O diretor pode falar para a mesa ou para quem é o mestre de cerimônia, chama a entrada das bandeiras. Aí vem a entrada da bandeira. Por exemplo, eu falei da criança, né? Então, se o pregador é um desses, ou você quer usar uma criança para levar a Bíblia, a criança entra junto do momento das autoridades. E ela entrega a Bíblia para o pregador. Sempre a Bíblia vai para o pregador. Ou o pregador vai com a Bíblia abraçado com ela ou com ela aberta. Ele escolhe como que ele quer levar a Bíblia. Mas o pregador, a Bíblia deve entrar no momento das autoridades. Tá bom? Aí depois vem as bandeiras e o clube. Tá bom? Seguindo. Deu para tirar dúvida? Deu sim, obrigada. Vamos para o número 20, está acabando. Sobre o programa de aventureiro do ano. Essa aqui muita gente errou na última prova. Passaram porque... E essa daqui cai sempre. Parece que eles gostam de colocar essa daqui. Que essa daqui é como uma pegadinha. É conquistado pelo adulto. Aventureiro do ano é o adulto responsável pelo aventureiro. Quem é esse adulto? É o pai, ou a mãe, ou o responsável. Ele é quem conquista o aventureiro do ano. O aventureiro do ano faz parte do programa da rede familiar. Quem é que escolhe o aventureiro do ano? É o coordenador da rede familiar. Quem é que está na rede familiar? Os adultos. Não tem criança. As crianças atuam no clube, de forma normal. Tá bom? E o que é errado? Só pode ser recebido uma vez, independente de quantos anos e o aventureiro permanecer no clube? É errado. O aventureiro não recebe e pode ser recebido várias vezes. Independente. Está errado aqui. O certificado de aventureiro do ano é recebido pela criança? Não, é pelo adulto. Dá vontade de marcar essa daqui, mas é pelo adulto. Tanto o pai quanto a criança pode receber o certificado de aventureiro do ano? Não, só o pai, a criança não. Tá bom? Dúvidas? Não vão errar essa daí? Se cair? Eu errei essa, mas agora não erro mais não. Tá bom. Vamos lá. Qual das hipóteses abaixo não apresenta uma atividade coberta pelo seguro anual? Não. Qual das atividades abaixo não apresenta uma atividade coberta? Piquenique do clube que não foi aprovado pela comissão. Todas as atividades do clube devem estar aprovadas pela comissão. Se não tiver aprovada pela comissão, o seguro não vai cobrir. Não faça um piquenique que não esteja no seu calendário. Não inventa uma saída no clube que não esteja no calendário. Se vocês vão fazer uma atividade que não está no calendário, deve passar em comissão. Um adendo no calendário, porque é uma atividade que se pensou. Por isso que a gente está pedindo para vocês primeiro semestre e segundo semestre de calendário, justamente porque no segundo semestre há ajustes, há mudanças. A gente proporciona algumas coisas no início do ano que vocês acham que não precisam mais fazer no segundo semestre, vai fazer outras coisas. Então, lembre-se, o seguro só vai cobrir se tiver passado na comissão. E eu ainda dou um conselho aqui para vocês. Está aqui dando o exemplo do piquenique.
Inclusive, eu vou nesse final de semana lá no Parque Natural com a Região 9, que vai levar os clubes da Região 9. Estarei lá. Eles me convidaram, eu vou ir lá. Esse piquenique, por exemplo, ele cobre todo o trajeto que vai ser feito, tá? Agora, se você inventar um evento que não está no calendário e executar, você coloca em risco todo o clube, tá? Vamos lá. Trajeto dos aventureiros e família até o local do acampamento. Correto. Eu acabei de exemplificar aqui, né? Reunião semanal do clube. Todas as reuniões estão cobertas pelo seguro, porque está lá no calendário. Diretoria participando de treinamento. Todos os treinamentos e as datas que estão no calendário da associação estão cobertas pelos clubes. Exemplo, o Aventuração que aconteceu, que foi lá nos Teves, aqui em Porto Velho. Estava coberto. Se vocês não colocassem no calendário de vocês e nem sequer aprovassem na comissão, e vocês fossem, estaria aprovado. É claro que a comissão da igreja não iria autorizar vocês saírem sem autorização da comissão. Então, isso não se faz. Deve estar sempre tudo autorizado pela comissão, porque é o ponto que está aqui. Por isso que a diretoria participar de treinamento do campo, por mais que não esteja no calendário, ela está coberta, tá? Toda vez que a gente fizer uma atividade que esteja no nosso calendário, vocês devem colocar no de vocês. Por isso que vai estar coberto. Tá bom? Número 22. Aqui já estamos acabando. Qual das características físicas descritas abaixo está presente na maioria da parte das crianças de 6 a 9 anos? Sente muito sono e gostam de dormir? Jamais. São elétricas. Coordenação motora fina, bem desenvolvida. Negativa, elas erram, elas escrevem um pouquinho torto, ainda não estão com a coordenação motora bem desenvolvida. Não gostam de fazer atividades que envolvam desafios físicos, como correr e saltar. Claro que gosta, a criança gosta de correr, pular, saltar, puxar, empurrar. E o que é errado? Não gostam de ficar sentado muito tempo. Uma criança que está sentada muito tempo, ela está doente, está maltratada, tem algum problema. Criança normal, ela quer levantar, pular, brincar, saltar. Então, as características físicas, né, descritas abaixo, que está presente na maioria das crianças, elas não gostam de ficar sentada muito tempo. Essa é correta, lembrem disso. Qual das afirmações abaixo não apresenta um motivo para fundar um clube de aventureiros? Porque os pais precisam de um lugar para deixar os filhos no final de semana. Lembra da creche? Agora, o pensamento é de diretoria, né? A diretoria jamais pode pensar em criar um clube com a ideia para deixar os filhos no final de semana. Entendeu? Por isso que não. Nós criamos um clube com o propósito de ensinar pais e filhos para Jesus. Nada de fazer do local uma creche. Número 2, que é correto, porque os pais e filhos precisam ter oportunidade de desenvolver atividades juntos, brincar juntos, fazer tarefas juntos, isso é correto. O que mais é correto? Porque os cursos e atividades dos aventureiros ajudam no campo de aprendizado e desenvolvimento da liderança. A gente promove cursos e atividades, como essa aulão aqui, ó. É o que a gente está promovendo, e isso causa um crescimento, isso é bom. Cria-se um clube para vocês se desenvolverem como novos líderes, tem a fábrica de líderes, para vocês serem melhores líderes da igreja. Vocês vão conhecer melhores as doutrinas, vão vivenciar estudo de caso e resolver problemas, coisas que a igreja mais tem problema. Por último, porque o custo é pequeno, especialmente quando se pensa
sobre o investimento no futuro. Se avaliar quanto que se gasta com uma criança, é pouco para tudo aquilo que o Clube de Aventureiros proporciona. Se você coloca qualquer criança aí numa escola particular, a mensalidade é no mínimo 300, 400, 500 reais, é caríssimo. E no clube você não gasta isso por mês. Tem clube que cobra uma mensalidade de 10 reais, 15, tem uns que nem cobram. Então o custo é pequeno, então vale a pena criar um clube de aventureiros. Número 24. Qual das características agora espirituais descritas abaixo está presente na maior parte das crianças? É errado. Não são capazes de aprender a orar e tomar decisões com base na Bíblia. Elas aprendem sim. Elas interessam-se pelas histórias bíblicas. Essa é a correta. Não se preocupa com a diferença entre o bem e o mal. É claro que elas sabem e se preocupam. As crianças sabem o que é mal e o que é bem. Ainda não estão prontas para aceitar Jesus como Salvador. Enganam-se. Então, sim. As crianças, a partir de 8 anos, elas já conseguem discernir que Jesus é o Salvador, que elas têm pecado e precisam de um Salvador. Elas entendem porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Elas entendem que precisam estar fazendo as coisas certas, que precisam ensinar sobre a Bíblia. Com 8 anos, elas já passam a entender tudo isso. Então, aqui está errado. A correta interessam-se pelas histórias bíblicas. Não estão prontas para aceitar Jesus? Equivocado. 25. Está acabando. Marque a alternativa que não apresenta uma causa comum que pode explicar o mau comportamento da criança. Olha aqui, isso aqui acontece muito nos clubes. Agir de forma intencional para tirar os pais do sério. A criança faz isso. Ou não? Se ela faz isso intencionalmente, ela tem algum problema. Mas essa aqui é quando não. Agora, quando ela está cansada ou com sono, se você pedir alguma coisa para ela, ela vai estar com mau humor, né? Mas é devido ao cansaço e ao sono. Agora, a primeira, agir de forma intencional para tirar os pais do sério, tem algo errado aqui nessa criança. Ela não está com sono, não está... Olha a outra aqui, ó. Fome ou outra necessidade fisiológica não atendida. Uma criança com fome, ela não fica normal. Se ela quer ir no banheiro, se ela fica gritando, ela quer fazer o que precisa ser feito. Então, é compreensível o mau comportamento dela por essas questões. Vocês lembram as crianças quando a gente faz um joguinho com elas, que elas perdem, que ficam frustradas? Elas se emburram, cruzam os braços, chutam, fica bravo. É compreensível, porque a frustração gera um mau comportamento da criança, mas é ali a gente trabalhar e ensinar. O que não é correto é ela, sem motivo nenhum, como está dizendo aqui, agir de forma intencional para tirar os pais do sério, ficar cutucando os pais, sem motivo nenhum. Então, preste atenção nessa daqui, tá bom? Acho que é a última. Qual das características mentais abaixo está presente na maior parte das crianças? Prestam atenção mesmo se a explicação for longa. Se fosse uma criança tendo esse aulão aqui, ela já tinha dormido há horas, porque está muito demorado. Para as crianças, as coisas são rápidas, são objetivas. Gostam de variedades, é a número 2 correta. Tem que estar toda hora trocando as atividades dele, inventando algo novo, não pode ficar repetindo a mesma coisa. Com cores diferentes, atividades diferentes, elas gostam de variedades, é a resposta correta. O que é errado? Tem alta capacidade de raciocínio abstrato? Não tem. As crianças, se você colocar cálculos para ela se embanana e não consegue fazer as coisas, né? Não possuem boa memória. É errado. As crianças decoram rápido e fácil. Elas têm memória boa. Tá bom, gente? Concluímos essa aula. Eu acredito que não tenho dúvida que vocês vão lograr êxito nessa prova.
Eu vou interromper aqui a gravação, que já está longa, para não ficar mais longa ainda. E quero orar aqui com vocês, para encerrar. Tá bom? Oremos. Querido Deus, Pai Celestial, concluímos mais uma aula com esses aspirantes a líder. Sabemos se eles estão aqui, permaneceram até esse momento, uma aula maçante, cansativa, mas creio eu de muito proveito para o crescimento do trabalho que eles realizam no Clube de Aventureiros. Independente da formação de líder deles, eles estão sendo formados bons membros, bons líderes, para servir para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor possa estar com eles nesse domingo, que eles possam chegar bem e realizar uma ótima prova. Que eles possam todos tirar a nota máxima, ou a nota ideal para serem aprovados. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite, gente. Eu já estou também assim, meu olho já não é muito aberto, né?